Hoje, dia 3/12, eu decidi que todos os dias, durante 150 dias, eu estarei aqui com vocês na leitura de um salmo pela manhã. Por quê? Como a gente vai trabalhar psicogenealogia e Kabbalah, no hebraico, né, nós temos que os salmos, eles representam toda a estrutura bíblica. E aqui não estou falando de religião, estou falando de conexão com a nossa espiritualidade. E disse os judeus, né, de que se você lê os salmos, você acaba lendo resumidamente a Bíblia. Quando eu era menina, meu pai era adventista, minha família do meu pai toda adventista, o adventista e o judeu têm como costume, na sexta-feira ao pôr do sol, sempre fazer o culto, né? Os adventistas chamam o culto. E nós tínhamos aí a lição da escola sabatina e tal, e no sábado, claro, tem toda uma cerimônia que se faz. Porém, quando a gente fazia em casa, meu pai tinha uma caixinha com versículos bíblicos, muitos deles salmos. E cada um de nós tirava um versículo para ler, para ver qual era a energia, qual era a mensagem daquela passagem. Eu sempre gostei muito e tirava muitas vezes o Salmo 23. Essa semana ainda coloquei isso nos stories. Quando a gente fala de Kabbalah, né, do versículo 1 ao 41, do Salmo 1 ao 41, nós temos a estrutura do homem primordial, do Adão primordial, né, que a gente chama de Adam Kadmon na Kabbalah, que é a estrutura do homem virginal, aquele que busca a sua essência, que busca a sua essencialidade. Lembrando aqui que tá tudo perfeito, que nós estamos aqui trabalhando psicogenealogia, autoconhecimento, mas mais do que tudo, como podemos buscar a nossa essencialidade. Então, nós vamos todos os dias ler uma parte e refletir sobre isso. Na verdade, tem, segundo as orientações judaicas, de manhã é o melhor momento de assistir e de ler qualquer coisa vinculada a salmos. Mas a gente precisa ouvir e ler com os olhos e os ouvidos da alma, do coração. Não é da mente consciente e inconsciente, é da alma, tá? Então, de 1 a 41, a gente tem a estrutura do homem primordial. Do 42 ao 72, a gente tem equivalência do nome de Deus, a letra Iod. Lembrando que o nome de Deus é Iod, ou Y, né? Yud, Rei, Vav, Rei, Y, H, V, H, que é Yahvé. Então, dos Salmos 42 ao 72, a gente tem a estrutura da primeira letra do nome de Deus. Depois, dos 73 ao 89, a gente tem a letra Rei, né? Equivalência a um outro universo, a um outro mundo. A gente vai ascendendo. Depois nós temos do 90 ao 106, nós temos a letra Vav, é o que liga o mundo de cima com o mundo de baixo. E depois, por último, do 107 ao 150, nós temos a estrutura do último rei. Então, queria ler com vocês, é um pequeno encontro pelas manhãs. Quem quiser acompanhar, serão todos os dias. E eu deixarei isso nos vídeos, né? Deixarei no feed. Para que a gente possa refletir um pouco sobre esse texto, mas eu quero que vocês saiam um pouco dessa coisa de ler um determinado texto à luz da Bíblia, à luz de um tempo que se foi, e que vocês conectem isso com a tua realidade, com a nossa realidade, mas mais do que tudo, eu vou tentar fazer uma conexão com essa jornada da nossa história familiar, tá bom? Então, o primeiro livro de Salmos, né? E você com certeza tem um que você vai se identificar mais. Perceba, né? Qual é o que você mais se identifica, qual que você mais gosta, qual que toca a tua alma, que tem a ver com a essência, né, do teu ser, e talvez tenha alguma coisa a ver com a estrutura da tua árvore genealógica. Sempre tem, tá? Então, o primeiro diz o seguinte: os dois caminhos. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Só para a gente contextualizar, ímpios, quando a gente fala de ímpios, iniquidades, são
os nossos comportamentos em desequilíbrio, né? Na psicogenealogia eu sempre digo, tem um versículo que diz, sou um Deus zeloso que revisita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração, né? E quando a gente fala dessa dinâmica de se revisitar de geração em geração, e a gente fala das iniquidades, né? O que são as iniquidades? Não é a maldição. Eu tenho batido muito nessa tecla. Não existe maldição familiar. Existe um maldizer, existe um desequilíbrio. O pai que não recebeu o amor do seu pai, muitas vezes dá o que recebe, que é o abandono, que é o desprezo, né? Que é o não entendimento, que é a desvalorização. Então, nós precisamos entender que quando a gente fala em ímpios, né? E o pecado, o que é o pecado? O pecado, a própria palavra significa desvio, derrota. Então aqui nós estamos, eu não queria que vocês olhassem sobre aquela égide religiosa, né? Que para mim, muitas vezes a égide da religião ela separa, ela não unifica. A gente possa aqui só interpretar o texto, né? Então, feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios. Muitas vezes a gente ouve, né? Ah, faça isso, faça aquilo, vá, né? Separa, faça isso em relação aos teus pais. E a gente deixa de ouvir o nosso coração. A gente deixa de ouvir a resposta interna que nós temos. Então, aqui é um conselho, né? Que a gente deixe de ouvir aquelas pessoas que também estão na vida, errantes, mas não é que deixe de ouvir, mas que a gente priorize as mensagens do nosso coração. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. A lei, gente, quando a gente fala em lei do Senhor, tanto que os mandamentos no hebraico, né, quando a gente estuda um pouco do hebraico, da Kabbalah, os 10 mandamentos, eles têm uma tradução diferente. Eles são ditos, eles são conselhos. Então vamos pensar o seguinte, é muito diferente quando Deus diz assim, você me amará sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É muito complicado você ouvir isso e dizer assim, tá, mas e se eu não gostar da Letícia? Como é que eu vou amar o próximo como a mim, se eu sequer também amo a mim mesma? Quantas pessoas vivem esse conflito de desvalorização de si? Deus diz o seguinte, ele diz um conselho, ele diz assim, ó, se o dia que você entender que você foi feito conforme minha imagem e semelhança, ou seja, que nós temos a dimensão dos mundos e que nós temos a capacidade de cocriação, nós amaremos a essa essência, essa consciência daquilo que você quiser chamar, acima de todas as coisas, porque aonde você olha tem essa manifestação do amor. E quando você chega nesse lugar, e é por isso que a gente diz que na psicogenealogia a gente treina esse olhar, porque é uma jornada de autoconhecimento, e quanto mais você vai se conhecendo, menos você julga o outro, menos você ataca o outro. Então, quando você se entende que você é uma obra do Criador, e que você tem a capacidade de criar o teu universo, porque você foi capacitado para isso, né? Tanto que Jesus diz assim, se tiveres fé, farás o que eu faço e muito mais, só que fé não existe na palavra, não está traduzida na Bíblia. Lá está escrita a palavra emuná. A palavra emuná significa acreditar. Então, olha só, se a gente muda, né? Se você acreditar que você é a imagem e semelhança do Criador, você fará o que eu faço e muito mais, né? Então, essa é a essência. Quando a gente acredita nisso, quando a gente entende essa dinâmica, nós amamos o outro como a nós mesmos. Nós amamos o outro porque o outro, né, é uma faceta de mim. Ele está nessa jornada da vida tal qual a mim. Então, são conselhos, são ditos. Se a gente tirar essa coisa dos mandamentos, que às vezes a imposição ela é muito dolorosa, né? A gente diz, não, como assim? E aí, quando a gente entende essa essência, você não cobiça a mulher do outro, você não mata, com as palavras, inclusive, né? Você respeita a essência do outro.
Por isso, a gente precisa de uma interpretação profunda, que na Kabbalah a gente chama de nível Sod, nível oculto, não revelado. Bom, e medita na sua lei, e medita na sua lei dia e noite. Como assim meditar de noite, né? Ou seja, medita no lado luz, porque é tudo uma estrutura de linguagem, dia e noite, mas também lado luz e lado sombra. Quando eu medito nessa estrutura, quando eu tô bem, mas eu também medito quando eu estou vivendo o meu lado noite, pela Kabbalah, a gente interpreta o lado noite sempre como lado oculto, lado sombrio, o que eu não sei de mim. E a gente, né, na formação mesmo, a gente estuda as leis que regem o universo, que são 7. Eu vou, inclusive, fazer uma aula sobre as leis herméticas. Quem tem meu livro Projeto Sentido, sabe que eu começo ele com as leis herméticas. O meu livro Tecendo a Vida nas Organizações, eu começo ele com as leis herméticas. Porque as leis herméticas, gente, elas são... Na minha formação, as leis herméticas estão lá. A gente tem que entender, muito antes de entender qualquer outra técnica, que a lei, existe uma lei que rege o universo. Talvez por isso eu, como advogada, né, que sou, tenho essa conexão com a lei. Quando eu falo em lei, eu falo, por exemplo, se você fala da lei da gravidade, se você solta um objeto, ele vai cair, porque isso é uma lei. Uma lei não se discute, ela simplesmente é. E é por isso que na Bíblia está escrito, quando Jesus fala em verdade, quando Jesus fala em verdade vos digo, é porque aquilo é uma lei. São leis que regem o universo. Então, quando a gente fala né, das leis herméticas, tudo é mente e o todo é mental, ela é uma lei. O todo é mente. Né? Tudo está conectado na mente. Depois, quando a gente fala do princípio da vibração, é uma lei. A forma com que você está vibrando aqui, vibra o teu sistema familiar. E é por isso que quando a gente trabalha a si mesmo, nós acessamos a informação da nossa árvore genealógica, né? Então, isso é uma lei. Então, feliz daquele que se compraz no serviço no Senhor e medita na sua lei dia e noite. Então, feliz é aquele que sabe o que veio fazer na vida e medita na estrutura de lei que rege o universo. Ele é como uma árvore plantada na margem de águas correntes. Dá fruto na época própria. Suas folhagens não murcharão jamais. Tudo que empreende prospera. Gente, isso aqui é psicogenealogia na veia. Kabbalah. Por quê? Eu falo muito sobre propósito de vida e função na família. Enquanto você não entender o que você veio fazer na sua família, você não encontra o seu propósito. Então, quando nós, enquanto sementes, somos lançados num solo fértil. Então, imagina aquela areia, aquela terra cheia de humus, né, de minhocas, uma terra super fértil. Essa terra é a tua família. Você foi lançado como semente ali. Esse é o solo fértil. As águas correntes são águas limpas. E água na Bíblia, quando fala em água, fala em Torá e fala em emoções, né? Fala nas leis que regem a vida e fala nas emoções. Então, feliz é aquele que depura suas próprias emoções, entende onde ele foi lançado e manifesta os seus frutos na época certa. Por quê? Porque tudo tem um tempo. Muitas mães, né, as mãezinhas às vezes me procuram e dizem assim, Letícia, como eu posso ajudar meu filho? Sim, a gente não vai deixar de ajustar, de ajudar, de dar a mão, de fazer o que a gente tem que fazer enquanto mãe. Mas cada um de nós, cada um dos nossos filhos, eles estão acessando uma programação. Enquanto almas que são. Então, muitas vezes a gente quer tirar aquele nosso filho daquela caminhada e muitas vezes a gente elimina o aprendizado. Cada alma vive o que tem que ser vivido, né? E cabe a gente trazer consciência para esse processo. Ou, se você é mãe e quer ajudar o seu filho, você tem que ajudar a si mesmo. Porque o princípio da vibração. Você muda você muda o entorno. A criança é o entorno, o adolescente é o entorno, né? Então, feliz é aquele que entende, empreende e prospera. E quando a gente fala em prosperar, gente, não tô falando de dinheiro. Tô falando de quando você veio para dar um fruto, o melhor fruto é aquele fruto mais doce, né? É aquele maior fruto, inclusive o fruto, ele não dá para a própria árvore.
Eu sempre digo isso. Quando eu pergunto para as pessoas, o que você veio fazer na vida? Ah, vou ser uma buscadora. Para quem? Do que e para quem? Porque a gente não veio para viver para nós mesmos, nós viemos para viver para o outro, né? Então, quando a gente dá um fruto, que delícia quando a gente pega um fruto de uma árvore e ele é doce, e ele é grande, ele é na sua essência, né? Fui na feira sexta-feira, eu mostrei para vocês o vídeo, e a moça me disse assim, olha, tenho uma bandejinha de cerejas, mas essas aqui são as melhores, grandes, carnudas. Muitas vezes a gente colhe antes da época, fica pequena, né? Não tá doce. A própria framboesa, a amora que eu comprei, minha filha disse assim, essa não tá boa. Por que que não tá boa? Colhe antes do tempo, não pegou talvez o calor e a chuva ou não foi regada adequada. E a gente tem muito isso para trabalhar os nossos frutos, o quanto nós nos alimentamos em relação ao nosso espírito, que é isso que eu me propus a fazer aqui com vocês. Porque uma coisa é a gente querer trabalhar a nossa dimensão espiritual, mas a dimensão espiritual ela é uma prática do dia a dia. Né? E quando Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, é esse fruto abundante, esse fruto robusto, gostoso, doce, carnudo, potencializado dentro daquilo que ele veio ser, o melhor que ele pode ser, e que é para o outro, e que é ser um fruto para o outro. Né? Ontem mesmo a gente foi no noivado do Lucas, foi nosso palestrante, ele é uma pessoa super jovem, e tá aí na dinâmica das raízes das marcas e as suas raízes, né? As raízes das marcas. E ele veio para mim e disse assim, Lê, vocês, né? Aí falou de mim e do meu marido, são um exemplo de casal para nós. E os pais dele também são um exemplo de casal, né? Queridos, Fernando e Cíntia. Então, quando a gente é um fruto e um fruto em abundância, não é que a gente sirva de exemplo, mas a gente serve de inspiração. Esses são os grandes mestres da vida, né? Quando a gente olha para alguém e diz assim, poxa, que legal, né? Como essa pessoa chegou lá? Não é porque ela tem dinheiro, não é porque ela é rica, não é porque ela é poderosa, não é porque ela se veste bem, não, porque ela tá feliz, ela tá em equilíbrio, né? Ela tá em paz consigo mesmo. Isso é prosperidade, que a gente confunde com dinheiro. E quando a gente encontra esse lugar, né, que é um lugar de paz, de equilíbrio interno, que é o que Jesus veio fazer na Terra, a gente é inspiração para o outro. Então, fica aí essa reflexão sobre prosperidade. Os ímpios não são assim. As pessoas que vivem as suas iniquidades, os seus desequilíbrios, os seus programas genealógicos, não são assim, não são abundantes. Né? Eu sempre digo, gente, nós precisamos trabalhar na abundância, não na escassez. Né? A escassez é aquela coisa, a pessoa vai trabalhar como psicogenealogista, ela vai ser minha concorrente. Não, isso é um pensamento de escassez. Eu posso pensar o seguinte, nossa, que legal, quanto mais psicogenealogistas na Terra, mais a gente leva o conhecimento da profundidade que é absorver as nossas raízes, né? Honrar as nossas raízes para que a gente seja abundante. Porque eu não vou resolver os problemas da face da Terra, mas se eu entender que quanto mais pessoas vierem para a psicogenealogia, mais seremos e mais tocaremos almas, corações, mais equilíbrio levaremos, eu estou vivendo uma vida de abundância. Eu estou vivendo uma vida de prosperidade. E aí eu estou em ressonância com o universo. Uau, aquela pessoa ali, né? Imagine você um canal. Aquela pessoa ali é uma pessoa abundante. Tudo aquilo que ela recebe de manifestação do sagrado, ela manifesta. Ela é fluida, ela é próspera. Então, bora lá mandar para essa pessoa. Ela canaliza, ela enraiza e ela dá frutos, né, de tudo que recebe. Mas são como uma palha que o vento leva. Não tem raízes, não tem estrutura, não tem solo. Por isso que, se você quiser conhecer o teu propósito, você precisa estudar as tuas raízes. E aqui não tô falando isso para você vir estudar comigo psicogenealogia. Você pode fazer de várias formas.
né? Mas você precisa tomar as tuas raízes, você precisa honrar. Nenhuma árvore fica em pé sem raízes, sem solo. E você não é um erro, você não veio na família errada. Eu atendo muitas pessoas que são adotadas. E aí elas me dizem, poxa, Letícia, é tão difícil, né? A gente amar uma pessoa que nos deu em adoção. E aí eu digo para elas, essa pessoa poderia ter abortado essa gestação, mas ela amou você ao ponto de ter te dado vida, levado essa gestação ao final e ter te dado o melhor que ela pôde, que na concepção dela nem era com ela, era com um outro, né? Então a gente precisa entender que cada um de nós tem as suas razões que estão pautadas na nossa árvore genealógica. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. E aqui a gente termina o 1. O que é isso, gente? Será que realmente que Deus julga no sentido de você vai para o céu e você vai para o inferno? Não. Desculpa quem pensa assim, mas não, né? Deus é amor, ou a grande consciência, o que você quiser chamar, né, de Deus, porque tem algumas pessoas que têm outras religiões e que têm outros nomes. Se a gente for pensar o seguinte, no Oriente nós temos o budismo, e a fé ou a concepção de espiritualidade é outra. Não existe uma verdade absoluta. Então, o que diz no Salmo 1? Essa ressonância com a lei, né? Existe uma lei maior que nos rege. Se a gente está em ressonância com essas leis que nos regem, com a vibração, com o equilíbrio da polaridade, né? Se nós entendemos essa nossa imagem e semelhança, nós temos um caminho de manifestação do nosso fruto, da nossa luz. E as pessoas, eu sempre digo para os meus alunos, quando a gente tá no meio da escuridão, imagina que você tá de noite, não tem luz nenhuma, tá uma profunda escuridão. E tem alguém que eu gosto muito da carta do ermitão, né? Que ele tem uma lanterna, aquelas lanternas antigas, com uma vela dentro, uma luz dentro, ou uma luz a óleo, né? E aí o que acontece de noite se tem uma pessoa caminhando no escuro com uma luz acesa? Todos os bichinhos, ou se você estivesse no deserto, se você estivesse num lugar onde está uma plena escuridão e alguém tem uma luz, o que acontece com as pessoas? Elas buscam a luz. Você vai em direção dessa luz. Então, gente, exercer o que o Salmo 1 diz o seguinte: potencialize aquilo que você é, que você veio ser. Olhe para as tuas raízes, dê frutos a partir delas. Ouça o teu coração. Não entre no pecado que é desvio de rota. Cuida da rota que você veio ser e manifestar. É importante que a gente entenda, tem várias pistas, né? Pra gente entender o nosso propósito. Nosso nome é importante porque o nosso nome revela a nossa potência, né? As letras do alfabeto hebraico são energias. Então, o teu nome fala, a tua função na família vai falar, o teu propósito não é tua profissão. Saia desse lugar. Propósito não é profissão. Então, propósito é encontrar a essência absoluta, a energia potencializada que há em mim, porque nós todos somos potência. Eu acesso essa potência que tenho e sou, ou eu não acredito, emuná. Eu tenho medo, né? Porque na minha família muita gente perdeu bens, e aí eu gostaria muito de empreender e colocar um negócio, mas eu tenho medo, né? Por quê? Porque eu tenho conflitos de desvalorização, a gente pode olhar o projeto sentido, ou seja, tem muitas coisas na nossa árvore genealógica, no nosso projeto sentido, que nos fazem acessar esse medo, né? Diz inclusive na Bíblia que existem 2 grandes sentimentos, né? Que é amor e medo. Então, se você não tá no amor, que é a confiança, na potência que somos, eu tô no medo, eu tô na insegurança, eu tô no lado sombra. Então, são os 2 macros, né? Então, esse Salmo 1 vem para olhar, até o 41, vem para olhar para esse homem primordial, para essa estrutura potencializada que é o ser humano, tá? Bom, e aqui me despeço, porque aqui a ideia não é ser longo, mas que a gente possa absorver um pouco, refletir um pouco, e todos os dias eu vou vir falar dos Salmos, sempre de manhã cedo, porque é a energia mais
potente do dia, né? Não que você não possa ler à tarde, não que você não possa ler de manhã, mas leia mais vezes aquele salmo. Se você está lendo o Salmo 1, durante o dia, leia várias vezes. O quanto você vai ver, se você tiver essa prática, na repetição da leitura, você diz, nossa, isso agora entrou em mim. E eu falo sempre isso no curso de psicogenealogia, porque quando a gente não conhece, né, a gente não reconhece. A gente está acessando pela primeira vez aquele conhecimento, ele é novo. Só que quando eu revisito esse conhecimento, ele interioriza em você. Então, por isso que eu disse essa semana, leia os Salmos. Os Salmos é uma conexão com o teu ser espiritual. Não tem nada a ver com religião. É um relembrar da potência que você é, tá bom? Um dia de muita luz para você, a gente se vê amanhã.